e Marcos, o Evangelho segundo Marcos, capítulo 5. O Evangelho segundo Marcos, capítulo 5. Sempre tenho orientado a igreja para os irmãos adquirirem Bíblia, de preferência Almeida, revista e corrigida ou revista e atualizada, porque nós vamos assistir de maneira sutil algumas mudanças nas escrituras, e às vezes a gente nem vai perceber essa mudança, de tanta sutileza que eles estarão alterando o texto bíblico. E chegaram a outra margem do mar, a província dos Gadarenos, e saindo ele do barco, lhe saiu logo ao seu encontro dos sepulcros um homem com espírito imundo, o qual tinha sua morada nos sepulcros, e ainda com cadeias o podia alguém prender. Porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram por ele feitas em pedaço, e os grilhões em migalhas, e ninguém podia amansar. E andava sempre de dia e de noite, clamando pelos montes, pelos sepulcros, e ferindo-se com pedras. E quando viu Jesus ao longe, correu e o adorou. E clamando com grande voz disse: que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormente. Porque lhe dizia: sai deste homem, espírito imundo. E perguntou-lhe: qual é o teu nome? E ele respondeu dizendo: Legião é o meu nome, porque somos muitos. E rogava-lhe muito que os não enviasse para fora daquela província. E andava ali pastando no monte uma grande manada de porcos. E todos aqueles demônios lhe rogaram, dizendo: manda-nos para aqueles porcos, para que entremos nele. E Jesus logo lhe permitiu, e saindo aquele espírito imundo, entraram nos porcos, e a manada se precipitou por um despenhadeiro no mar. Eram quase 2000, e afogou-se no mar. E os que apacentavam os porcos fugiram e o anunciaram na cidade e nos campos. E saíram muitos a ver o que era aquilo que tinha acontecido. E foram ter com Jesus e viram o endemoniado, o que tivera a legião, assentado, vestido em perfeito juízo, e temeram. E os que aquilo tinham visto, contaram-lhe o que acontecera ao endemoniado e acerca dos porcos. E começaram a rogar-lhe que saísse do seu território. E entrando ele no barco, rogava-lhe o que for endemoniado que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, não lhe o permitiu, mas disse-lhe: vai para a tua casa, para os teus, e anuncia-lhes com grandes coisas o Senhor te fez e como teve misericórdia de ti. E ele foi e começou a anunciar em Decápolis com grandes coisas Jesus lhes fizera, e todos se maravilhavam. Amém? Senhor meu Deus e meu Pai, Senhor Jesus Cristo, eu quero pedir a Ti, Pai amado, que o Senhor venha falar com cada um de nós através desta palavra. Ó Pai amado, que o Senhor venha tocar em cada coração. Senhor Jesus, é a Tua palavra, Pai, que será pregada, e que o Senhor possa mover na vida de cada um de nós, ó Pai, e que nós possamos crescer no temor e tremor da Tua palavra, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Aleluias. Jesus tinha acabado, irmão, de ordenar que uma tempestade, que o vento se aquietasse. Jesus estava ali na região da Galileia. Ele foi para Decápolis, que é na parte oriental do mar da Galileia,
ele tinha mandado, houve uma ventania, a palavra diz que ele mandou o vento se aquietar, e o vento se aquietou, mostrando que o Senhor Jesus tem poder sobre tudo. O poder do Senhor Jesus, ele é ilimitado, e esse mesmo poder está sobre nossas vidas, nos guardando, nos livrando de todo mal. Mas agora Jesus, ele vai para a província dos Gadarenos. Irmãos, e é interessante, porque quando o Senhor chega naquele lugar, nota-se que o propósito do Senhor Jesus ir naquele lugar, a princípio a gente observa que é um único objetivo. O Senhor Jesus, ele marca encontros individuais. Quando nós olhamos no caso de Nicodemos, no caso da mulher sunamita, no caso da mulher cananeia, a gente percebe o Senhor Jesus, ele atuando individualmente, falando com determinadas pessoas. Aqui o Senhor Jesus, ele foi nessa terra com um propósito. Ele foi nessa terra, ele chegou ali, e a Bíblia diz que saiu ao seu encontro um homem com espírito imundo. Irmãos, eu sempre digo para a igreja que, por exemplo, aqui na igreja, nós não repreendemos, nós não oramos repreendendo espíritos que são conhecidos na macumba, na feitiçaria, como Zé Pilintra, Maria Padilha, essa turma toda aí. Nós não usamos esses nomes aqui dentro da igreja, porque a Bíblia não faz referência a esses demônios. Agora a Bíblia sim, ela faz referência sobre castas de demônios, e é assim que é no mundo espiritual, onde há demônios que atuam na área de enfermidade, espíritos de enfermidade. Por isso que muitas vezes, quando a gente vai orar, nós oramos repreendendo tanto a enfermidade, como o espírito de enfermidade. Às vezes uma pessoa, ela pode ser acometida por uma enfermidade, que é própria. Às vezes o homem é acometido por uma enfermidade, que nada tem a ver com demônios, mas muitas vezes também, o homem, ele é acometido por um espírito que causa enfermidade. Então tem demônios que atuam nessa área. A Bíblia também diz de uma casta de demônios que em Oséias é chamado de espírito de prostituição ou espírito de luxúria. São demônios que atuam exatamente nessa parte moral, na parte de prostituição, de fornicação, na parte do adultério, da imoralidade, da pornografia. São demônios que vão atuar nessa área. A Bíblia diz também exatamente de uma casta de demônio, que são chamados também de espíritos imundos. Esses demônios, esses espíritos imundos, irmão, eles causam grandes estragos na vida da pessoa. Para os irmãos saberem o que esses demônios fazem, olha a partir do versículo 3, o que esse demônio, espírito imundo, fazia na vida deste homem. A partir do versículo 3 a Bíblia diz: o qual tinha sua morada nos sepulcros. Esses demônios levou este homem para morar em um cemitério, e nem ainda com cadeias o podia alguém prender. Esse homem era tomado de uma força sobrenatural, uma força demoníaca, porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram por eles feitas em pedaços, e os grilhões em migalhas, e ninguém podia amansar. E andava sempre de dia e de noite, clamando pelos montes e pelos sepulcros, e ferindo-se com pedras. Irmãos, muitas vezes as brechas, nós chamamos de brechas, as legalidades que o homem dá, que o homem concede, muitas vezes o demônio ele entra na vida das pessoas. Quando nós olhamos, por exemplo, essas pessoas que estão hoje cativas das drogas, seja da cocaína, seja da maconha. A maconha é a porta para as outras drogas,
seja da pasta base de cocaína, ou se não do próprio crack. As pessoas, logicamente que o diabo, que esses demônios, eles não vão obrigar uma pessoa a usar esse tipo de droga. O diabo, ele não vai obrigar, ele não obriga ninguém a fazer nada, mas ele vai oferecer. Ele coloca muitas vezes no caminho do homem um pseudo amigo, uma pessoa muitas vezes que se aproxima de você para te oferecer uma maconha, oferecer para você consumir cocaína. Logicamente que essa pessoa, ela é um instrumento. Ele não vai te obrigar, o diabo não vai te obrigar, mas ele vai preparar um enviado, um instrumento dele para te oferecer. Cabe a nós, cabe ao homem dizer sim ou não. Nós não somos obrigados. Mas logicamente que o homem ímpio, principalmente, aquele que não conhece a Deus, aquele que vive uma vida sem controle, muitas vezes pela curiosidade, não é fundamentado na palavra de Deus. As pessoas experimentam e ele consome uma quantidade de droga e de repente, quando ele se vê, ele está viciado na droga. Aí começa toda uma ação de Satanás naquela vida. Aí o diabo aprisiona aquele indivíduo e ele leva aquele indivíduo para uma boca de fumo. Nós sabemos como que é a vida de um homem, de uma mulher que é viciada no crack, como o estado de degradação que aquelas pessoas se tornam. Por quê? Porque um espírito imundo, irmão, porque um demônio usou um instrumento dele para tentar atingir aquela pessoa. Como se diz, ele jogou a isca, e aquela pessoa, por não conhecer a palavra, ou muitas vezes o crente, não sendo vigilante, ele mordeu aquela isca, e ele caiu, e ele se tornou um instrumento do diabo. Aquela pessoa então agora, ela se torna cativo, ela se torna agora um escravo de Satanás. É interessante, irmãos, porque tudo aquilo que me domina, tudo aquilo que tem controle sobre a minha vida, que eu não tenho controle, me faz de mim um escravo. Muitas vezes, seja no vício, seja no cigarro, seja na imoralidade, seja no sexo ilícito, seja muitas vezes na bebida alcoólica, tudo, ou até na glutonaria, quando nós comemos sem controle, tudo aquilo que nos prende, faz de nós escravo de Satanás. E quantas pessoas hoje são escravas do diabo? Quantas pessoas hoje têm sido guiadas por esses demônios, por esses espíritos malignos que têm controlado a vida dela? Assim era a vida deste homem, irmão. Talvez, logicamente, levando em consideração as devidas proporções, talvez não difere de nenhum de nós. Nós não chegamos a essa situação, mas os nossos pecados antes de Jesus não faria de nós nem pior e nem melhor do que esse indivíduo. Porque a Bíblia diz em Efésios capítulo 2, que todo aquele que não tem Jesus Cristo como Senhor, ele é guiado pelo príncipe da potestade do ar. Todo homem que não tem Jesus, ele é guiado por Satanás. É o diabo que governa esse mundo. É o diabo que tem o controle, que comanda as vidas das pessoas que não têm o Senhor Jesus. Então nossas vidas, talvez, como eu disse, levando em consideração as devidas proporções, de nada difere desse indivíduo. Porque outrora nós éramos escravos, outrora nós andávamos também sob o domínio de Satanás. Mas a palavra de Deus nos mostra que Jesus, ele foi neste lugar. Irmãos, talvez seja uma história nossa. Eu não sei aonde foi que o Senhor Jesus te encontrou.
Eu não sei a maneira como foi que o Senhor Jesus te encontrou, mas o Senhor Jesus encontrou a cada um de nós. O Senhor Jesus, no caso deste homem, o Senhor Jesus, ele atravessou o mar da Galileia. O Senhor Jesus enfrentou uma ventania, uma tempestade naquele mar, para que ele chegasse até Decápolis, para que ele chegasse à província dos Gadarenos, para que ele encontrasse um homem. Eu sei que o Senhor Jesus também, ele marcou um encontro com nós, irmão. O Senhor Jesus alcançou a cada um de nós, com a sua devida particularidade. E o Senhor Jesus, da mesma maneira que o Senhor Jesus entra para mudar a sorte desse homem, para mudar a vida deste homem, o Senhor Jesus também, ele veio sobre nós para mudar as nossas vidas, para mudar a nossa sorte. Mas agora é uma coisa que eu acho assim também interessante nesse texto, é no versículo 6, que a Bíblia diz que de longe, quando viu de longe, correu e o adorou. Irmãos, os demônios, eles temem a Deus. Os demônios, eles sabem o que vai suceder a eles. Eles sabem que para eles não tem possibilidade do arrependimento. Ainda que eu já ouvi por aí dizer que tem crente orando pelo diabo se converter. Misericórdia, né, irmão? Olha o nível da igreja hoje. Mas Satanás sabe, Satanás e os demônios, que para eles não tem alternativa. Para eles a sentença já foi dada. O que está aguardando é somente o Senhor Jesus voltar, para que possa julgar todos, os vivos e também os mortos. Todos nós seremos julgados. E após esse julgamento, mesmo aqueles que estão no paraíso, ou aqueles que estão no inferno, eles sairão de lá para passar pelo julgamento. Logicamente que quem está no paraíso, ele vai receber a sentença de salvação, ele vai saber por quê, todos vão saber como foi que ele obteve a salvação. E da mesma maneira, aqueles que estão no inferno, eles saberão por que foi que eles foram condenados. Eles saberão que eles tiveram a oportunidade, de servir a Jesus, porque o Senhor Jesus os chamou, mas eles rejeitaram. Mas todos vão passar por um julgamento. E os demônios, Satanás e os demônios, eles também serão nesse momento, eles vão ser lançados no lago que arde com fogo e enxofre. Então Satanás sabe, irmão, Satanás ele teme, ele sabe que o que Deus diz vai acontecer. Mas, lendo esse texto, a gente observa que os crentes não temem a Deus, que muitos crentes, eles não temem a Deus. Aliás, eles não conhecem a Deus. Eles não têm dimensão do que é uma vida cristã. Eles não têm dimensão do que é servir a Jesus, do que é participar de um culto a Deus, do que é uma vida na presença do Senhor. Muitos vêm à igreja, às vezes eles chegam na igreja, como não se prega muitas vezes a palavra de Deus, e isso que eu estou falando para os irmãos, isso é fato, os irmãos sabem disso. Em muitos lugares não se pregam a palavra, é um evangelho de autoajuda, evangelho, se é que nós podemos chamar assim. É algo que motiva as pessoas, falando que elas vão vencer, falando que elas são queridinhas de Deus. E muitas vezes as pessoas na prática do pecado, nunca muitos pregadores confrontam essas pessoas. E logicamente, quando não se prega a palavra de Deus, não há arrependimento. O homem que não conhece a Deus, o homem que não experimenta a Deus, irmão, que a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Se pega um outro evangelho, um evangelho da autoajuda, não vai haver fé no meu coração, porque a palavra de Deus para os eleitos vai ser como um sinal. Às vezes uma pessoa está andando, pode estar no terreiro de macumba, pode estar numa boca de fumo,
Mas quando a palavra de Deus ela é pregada, aquele indivíduo, se ele for um eleito de Deus, e a palavra do Senhor, eu não estou falando de autoajuda, eu estou falando da palavra do Senhor. Se a palavra de Deus ela é pregada, vai ser como uma chave, como um choque naquela pessoa, porque naquele momento em que ele ouvir a palavra de Deus, aquela palavra vai penetrar, porque o Espírito Santo de Deus vai atuar na vida daquele homem. Por isso que nós conhecemos muitas pessoas que outrora serviram ao diabo e hoje servem a Deus. Homens que eram viciados nas drogas, na imoralidade, e hoje são homens com vida santa diante do Senhor. Mas há necessidade de pregar a palavra de Deus. Por isso que nós como igreja, nós temos que atentar para a palavra, nós temos que conhecer a palavra de Deus, para que nós não venhamos nos alimentar de um pseudo evangelho, de um evangelho que não é bíblico, que não conduz à salvação. Porque a salvação, irmão, a salvação, ela vai produzir no meu coração temor a Deus. Você começa a observar a quantidade de pessoas que tratam as coisas de Deus com brincadeira. O pastor Moacir tinha pegado aqui um texto, e eu estava em dúvida sobre qual texto iria pregar hoje. Falei, Eliane, o que eu acho que vou pregar sobre tal coisa, sobre a vida de Ofni e Finéias, porque eu questionava muitas vezes a Deus, porque quando a gente olha o livro, a palavra do Senhor em 1 Samuel, se os irmãos quiserem abrir, em 1 Samuel, a Bíblia diz assim no versículo 3, referindo-se aos filhos de Eli, a Bíblia diz assim: e estavam ali os filhos do Senhor, estavam ali os sacerdotes do Senhor, Ofni e Finéias, e os dois filhos de Eli. A palavra está chamando os filhos de Eli, Ofni e Finéias, de sacerdotes do Senhor. No versículo 2, a partir do versículo 12, a Bíblia agora refere-se a esses dois homens como filho de Belial. Diz assim no capítulo 2 de 1 Samuel, versículo 12: eram porém os filhos de Eli, filhos de Belial, e não conheciam ao Senhor. Ou seja, filho de Belial, pessoa sem valor, homem imprestável. E muitas vezes eu questionava, o que aconteceu com esses homens? Porque tempos atrás eles eram sacerdotes do Senhor, agora eles são chamados de filhos de Belial, e a Bíblia diz que eles não conheciam o Senhor. E o pastor Moacir, pregando há 2 semanas aqui, ele falou uma coisa, e a gente fica atento à palavra, e ele falou uma coisa que me chamou, e falei, é isso que aconteceu com eles. E quando eu falava isso, a Eliane, antes de eu falar, a Eliane também tinha tido o mesmo entendimento. Muitas vezes na caminhada, irmãos, a gente começa buscando a Deus de todo o coração, jejuando, buscando ao Senhor com o maior zelo possível. Mas muitas vezes, com o passar do tempo, a gente vai se acostumando com a vida cristã. A gente vai acostumando e de repente a gente começa a perder, sabe, aquele alegria pela obra de Deus. Muitas vezes a gente começa a parar de orar, às vezes a gente começa a parar de ler a palavra de Deus, e a gente vai, talvez nem perceba que a gente vai tratando aquilo que é sagrado como a obra de Deus, como algo profano, como algo comum. A gente tem visto muito isso, e é algo para nós meditarmos, para que nós não venhamos perder o temor de Deus. Esse dia, alguém comentando comigo, falando que estava conversando com um crente, e a pessoa falou assim para esse outro crente: eu tenho medo de Deus. E isso gerou naquela outra pessoa, naquele crente, uma sensação de espanto. E ele perguntou: você tem medo de Deus? Eu falei: eu tenho. Disse a pessoa: eu tenho medo de Deus, de pecar contra Deus. É interessante
que tem muita gente que não tem medo de pecar contra Deus. E aí a gente volta exatamente quando nós omitimos a pregação da palavra do Senhor. Quando se apresenta, quando chega um pregador que cobra R$100 para você ir assistir uma palavra desse indivíduo, que nem usa a Bíblia, mas ele vai lá falar, aí ele fica falando palavras, lisonjeia, falando que você é bonito, que você é a coroa, que é o diamante da coroa de Deus, e que Deus vai fazer tudo por você. Às vezes o homem está na prática do pecado, no engano, mas como ele não conhece a palavra de Deus, e ele fica ouvindo esse tipo de coisa, ele acha que é verdade, ele acha que ele pode viver de qualquer maneira, que nada vai acontecer. Como ele não conhece a palavra de Deus, ele é levado por esse tipo de coisa, por esse tipo de doutrina. E aí, irmão, sabe o que acontece? O indivíduo morre, vai para o inferno, chega lá, ele fala: mas eu não sabia, alguém, fulano de tal, pregou dessa maneira e eu achei que era verdade, eu não posso ser acusado. E o Senhor vai responder para ele: você não leu a palavra, você não me conheceu através da palavra, você agiu assim porque você não teve interesse de conhecer a palavra de Deus. E por isso, irmãos, muita gente está perdendo a salvação, muita gente está indo para o inferno, porque não conhece a palavra de Deus. E se não conhece a palavra de Deus, não há temor no coração do homem. Os demônios, aqueles que estão com a sentença pronta, a sentença já foi dada para eles, eles sabem que Deus, que Jesus Cristo é Deus, e que não pode ir contra o Senhor, que Ele não pode agir contra a santidade de Deus. Sabe por que os demônios estão na terra agindo? Porque Deus permite. Basta o Senhor falar: chega, acabou. Basta o Senhor dizer: chega, cesse, vai cessar. Os demônios não têm poder. Poder tem o nosso Deus, irmão. Poder tem Jesus Cristo, que venceu a morte. Jesus, Ele tem poder. Mas os demônios sabem, e eles tremem diante do Senhor. Mas muitos homens não tremem diante de Deus. Muitos homens zombam do Senhor. Eu sempre digo: subir aqui para pregar é fácil, falar é fácil. Agora, irmão, há uma responsabilidade. Há uma responsabilidade. Servir uma ceia é simples, mas há uma responsabilidade muito grande. Entoar louvores a Deus é simples, mas há uma responsabilidade. Eu glorifico muito a Deus pelos irmãos que louvam aqui. Certa vez, uma irmã, não é da nossa denominação, conversando com a gente, falando: olha, pastor, eu estava evangelizando uma moça viciada, falando de Jesus para essa moça no mundo, e um dia, levando ela para a igreja, um dia ela manda para mim uma foto de ela estava numa boate, e ela manda para mim a foto dos membros do louvor nessa igreja, todo mundo na boate. Ela mandou a foto para mim, e essa irmã dirigiu ao pastor e falou: olha onde está o grupo de louvor, olha onde estão os irmãos. E o pastor repreendeu a irmã que tinha mostrado a foto do grupo de louvor que estava na boate. Eu fico pensando, irmão, o que passa na cabeça de um pastor, de um homem que não repreende um grupo como esse. Esses irmãos, você pode ter certeza de uma coisa: o louvor deles não chega ao coração de Deus. O louvor deles são para as pessoas. O louvor que nós devemos entoar a Deus, ele não é para a igreja, ele não é para atingir o teu coração. O louvor que nós entoamos, ele tem que atingir o coração de Deus. O louvor, quando nós cantamos, por isso que não importa se tua voz é bonita ou não, o importante é que ela suba no coração de Deus. Quando ela chega no coração de Deus, Deus derrama sobre a igreja a unção. Isso que é importante. Mas isso provém do temor.
temor que muitas vezes os crentes não têm, mas os demônios muitas vezes têm. A Bíblia diz no versículo 7: e clamando com grande voz disse: que tenho eu contigo, Jesus, filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Porque ele dizia: sai deste homem, espírito imundo. E perguntou-lhe: qual é o teu nome? E lhe respondeu dizendo: Legião é o meu nome, porque somos muito. Irmãos, demônios, a Bíblia fala assim, que quando nós éramos do mundo, às vezes havia demônios, logicamente, que governavam nossas vidas. Tem pessoas que é uma verdadeira habitação de demônios. Eu posso citar algumas pessoas aonde os demônios moram. Pessoas que praticam a imoralidade, que têm relação sexual ilícita fora do casamento, são habitação de demônios. Pessoas que não perdoam, rancorosa, que não perdoa, são habitação de demônios. Demônios ali habitam. A Bíblia fala de um texto onde os demônios saem daquela pessoa, e aqueles demônios, eles vão andar por terras áridas. E quando eram 7 demônios, eles saem, aliás, era um demônio, ele é expulso daquele corpo, ele sai andando por terras áridas, e ele não encontrando lugar, ele fala: eu vou voltar para a minha casa. E quando ele volta, ele traz mais 7. Muitas vezes o homem que está servindo a Jesus e abandona o caminho, o estado dele se torna pior do que o estado inicial. Então, para nós vermos a seriedade que é servir a Deus, o que é estar na presença do Senhor, o que é buscar a Deus. Nesse homem aqui havia uma legião romana, e alguns comentaristas falam que é 2000. Matthew Henry, um comentarista do século 16, ele fala que era mais de 6.000, uma legião era mais de 6.000 soldados. Eu não sei exato quanto que era, se era 2.000 ou 6.000, mas havia muitos demônios atuando na vida deste homem. E quando o Senhor Jesus repreendia esse espírito, a Bíblia diz que eles rogavam muito que os não enviasse para fora daquela província. Olha, interessante, irmão, eles não pediam para que o Senhor repreendesse o demônio do corpo daquele homem. Não era isso a preocupação deles. A preocupação deles era que não mandasse ele para fora da província, daquele lugar. Quer dizer que naquela região talvez houvesse uma ação de demônios. Muitas vezes eu questiono, porque às vezes eu procuro entender determinadas coisas na palavra de Deus, mas eu tenho que me fundamentar aquilo que eu acho na palavra, né? Porque não é eu achar tal coisa e eu trazer para a igreja e passar para o irmão, mas eu tenho que fundamentar determinadas coisas, determinado entendimento na palavra. Eu tenho que encontrar na palavra de Deus fundamento para eu explicar, para eu compreender determinados fatos, determinados textos. E muitas vezes eu questionava, por que é que determinadas casas, tem determinadas casas que você vai, que você entra naquele lugar, você se sente mal, você sente que há uma ação de demônios naquele lugar. Eu creio que os irmãos sabem do que eu estou falando. Às vezes a gente vai em determinados lugares e você se sente oprimido em determinado lugar, em determinadas casas, ou se não em determinadas cidades. Tem uma cidade que eu fui há muitos anos, a cidade de Ouro Preto. Eu me lembro que aquela cidade, ela traz uma opressão demoníaca, sabe, uma opressão. Tem muito tempo que eu fui lá, e uma coisa que me chamou muita atenção foi exatamente isso naquela cidade. E é interessante, irmão, que aqui os demônios, eles não pedem para que o Senhor expulsasse eles da vida deste homem, mas que não mandasse ele para fora daquela província. Então quer dizer que há ação
ação de demônios em determinados lugares. Muitas vezes uma coisa que eu tenho comigo, logicamente, quando a minha casa onde eu moro, nós fomos os primeiros moradores daquela casa. Mas quando a gente entrou, quando nós compramos a casa, ela estava inacabada ainda. Eu fui com a Eliane e nós oramos dentro daquela casa. Ela não estava pronta, nós não havíamos ainda mudado, mas ela estava inacabada, com a parede, com o telhado tudo colocado. Mas nós fizemos uma oração consagrando nossa casa a Deus. Isso é muito importante. Às vezes os irmãos mudam para uma casa, compram uma determinada casa, e a gente não sabe a história daquela casa, quem são as pessoas que morou ali. Mas então nós temos que orar no nome de Jesus, repreendendo todo o mal daquele lugar, repreendendo toda a obra das trevas, irmão, porque muitas vezes nós não sabemos a história, nós não sabemos quem foi as pessoas que moraram naquela casa. E às vezes tem pessoas que mudam para determinados lugares, e em determinados lugares há uma opressão maligna. Como eu já ouvi relatos de pessoas dizendo de coisas que as pessoas olhavam e viam, né? Viam em determinados lugares. Então eu creio que se trata exatamente de uma situação como essa, demônios que atuam em determinadas áreas. E aí a Bíblia diz no versículo 11: e andava ali pastando no monte uma grande manada de porcos, e todos aqueles demônios lhe rogaram, dizendo: manda-nos para aqueles porcos, para que entremos neles. E Jesus logo lhe permitiu. Irmãos, essa região de Decápolis, que a Bíblia fala, na província dos Gadarenos, era uma região que não era habitada por judeus. Foi a primeira vez que Jesus ele saiu daquela região entre Judeia, Samaria e Galileia. Lógico, quando ele era garoto, quando ele era menino, os pais deles foram para o Egito. Mas depois que ele começou o ministério dele, foi a primeira vez que ele foi para uma terra gentílica, aonde não era naquele intervalo ali da Galileia, Samaria e Judeia, não era habitada por judeus. E foi a primeira vez que ali Jesus esteve naquela região. E a Bíblia diz, irmão, que, lógico, aqueles moradores daquela região, eles criavam porcos. Os judeus não criavam porcos, porque o porco é considerado um animal impuro, então eles não criavam. Mas os demônios pediram para que entrasse naqueles corpos. E a gente observa muitas vezes, irmãos, que logicamente a ação de Satanás, ele não precisa muitas vezes de um corpo para estar habitando, mas ele usa corpos, ele usa pessoas. A gente percebe claramente isso. Às vezes são instrumentos. Eu creio que no Brasil hoje, por exemplo, nós estamos vivendo algo terrível, porque uma parte de homens que servem ao diabo estão hoje comandando em grandes partes, em grandes setores do nosso país. Homens que têm compromisso com o diabo. É interessante, irmãos, talvez os irmãos não saibam, mas talvez o irmão Hélio, o pastor José, a pastora Zélia, o irmão Emiliano, a irmã Rose, não sei se a irmã Rose talvez não lembre. Nós tivemos um presidente do Brasil, no ano de 86 a 90, se eu não me engano. Esse presidente, ele era bruxo, ele era um satanista, um bruxo. Ele está vivo ainda, com quase 100 anos, mas esse homem era bruxo. Esse homem governou o nosso país, irmão. Homem bruxo. Foi assim que saiu, após a eleição do Tancredo Neves, ele assumiu com a morte de Tancredo Neves. Esse homem era bruxo. Ele condecorou, me lembro na época, ele condecorou como comendador da União o guru dele, que era um feiticeiro que morreu há uns 3 anos atrás, mais ou menos. Então, irmão, os demônios muitas vezes eles usam corpos, eles usam pessoas para nos atingir, para nos machucar, para nos ferir, para nos tirar da presença de Deus. E a gente tem que ser vigilante com relação a isso. Por isso que nós, como igreja, a gente tem que ser muito vigilante, tem que ser muito cuidadoso. Eu sempre digo
Eu falava esse dia, nós recebemos uma visita de uma irmã esse dia. Eu dizia para ela assim, que a igreja, que nós como igreja, nós não vamos ser uma igreja numerosa, uma igreja com uma grande quantidade de pessoas. Até porque, pregando o evangelho geralmente não atrai muitas pessoas. Se nós nos rendêssemos, por exemplo, ao modismo, pintando essa igreja de preto, né? Toda de preto, colocando jogos de luzes aqui, e poderíamos, se nós não tivéssemos temor a Deus, a gente não preocuparia em colocar homens insensatos, músicos do mundo. Talvez nós encheríamos a igreja, poderíamos fazer culto, pancadão gospel na igreja, e a gente encheria de jovem a igreja. Mas nós não nos iremos submeter ao mundo para agradar homens. O apóstolo Paulo diz que ele agrada a Deus. Ai dele de agradar os homens. Ele quer agradar a Deus. E eu creio que todos nós aqui queremos agradar a Deus, fazer a vontade do Senhor. Mas a Bíblia diz que o Senhor permitiu então que aqueles porcos, que aquele demônio saísse do corpo daquele homem e entrou naqueles porcos, cerca de 2.000 porcos. E a Bíblia diz que aqueles porcos se lançam ao mar e todos morrem, dando grande prejuízo aos seus senhores. Mas agora um outro fato interessante nesse texto está a partir do versículo 14, diz assim a palavra: e os que apacentavam os porcos fugiram e anunciaram na cidade e nos campos, e saíram muitos a ver o que era aquilo que tinha acontecido, e foram ter com Jesus, e viram o endemoniado, o que tiveram a legião, assentado, vestido em perfeito juízo, e temeram. Aleluias. Irmãos, quando o homem ele é liberto, tem que haver uma transformação na vida dele. Um homem que é liberto, ele vai ter uma marca que mostra que ele é uma nova criatura, irmão. Um sinal. O irmão Emiliano daqui um dia vai dar um testemunho aqui do que Deus fez na vida dele, né, irmão Emiliano? Está preparando o testemunho dele. Eu creio que o irmão Hélio talvez tenha algo, fala: pastor, minha vida era dessa maneira, Jesus entrou, hoje eu sou dessa maneira. Pastor José, cada um de nós. O homem que experimenta Jesus, ele vai ser liberto. O irmão Cláudio também, o irmão Cláudio fala da história dele, e ele fala assim: ele está aqui hoje porque Jesus cuidou dele o tempo todo, né, irmão Cláudio? Porque se não fosse o Senhor Jesus, ele teria padecido. Mas hoje são homens diferentes, porque quando Jesus ele entra na vida, ele produz mudança. As nossas vidas teve mudança, irmão. É verdade que se nós não cuidarmos, nós experimentamos Jesus, mas se nós não tivermos o cuidado de vida com Deus, de oração, da leitura da palavra, nós podemos nos tornar semelhante aos filhos de Eli, como Ófni e Finéias, que eram chamados no primeiro momento de sacerdotes do Senhor, e no final da carreira serem chamados de filho de Belial, homens imprestáveis. Tem muito crente, irmão, que foi escolhido por Deus, foi chamado por Deus, homens que começaram bem a caminhada com o Senhor, e que hoje são filhos de Belial, homens malignos, homens que estão na frente de determinadas denominações imensas, com milhares de pessoas, produzindo milhares de pessoas semelhantes àquele homem, aqueles homens malignos, homens sem Deus, homens sem nenhum temor ao Senhor. A Bíblia fala então que as pessoas que chegaram ali ficaram admirados de ver aquele homem em perfeito juízo e vestido, e eles temeram. Mas o fato deles temerem não significa que aquele milagre, aquilo que havia sucedido na vida daquele homem, pudesse chamar a atenção deles, porque ele viu que houve algo sobrenatural.
Aquele homem, ninguém conseguia segurá-lo. Mas quando eles olham aquele homem e eles olham para o prejuízo que tiveram, eles se indignam. E muitas vezes, irmãos, a gente tem visto muito isso. O dinheiro falando mais alto. As pessoas muitas vezes, quando vão dar um testemunho, olha, eu quero dar um testemunho como a gente. Às vezes quando eu quero ver asneira, eu falo, vou ver o que está no mundo, nesse meio gospel aí, vou ver uma asneira. Aí eu ligo um canal na televisão, aí a gente ouve, fulano, olha, eu era isso, eu era pobre, não tinha nada, aí eu vim para tal lugar, hoje eu tenho um carro 0 km, eu tenho uma Ferrari, eu tenho uma empresa que fatura 10 milhões por mês, isso, aquilo, e as pessoas aplaudem. Mas quando você ouve muitas vezes alguém falando, olha, eu era um pobre, miserável pecador, Jesus ele entrou na minha vida, Jesus ele mudou a minha vida, meu lar estava destruído, mas quando Jesus entrou, mudou a minha casa, mas através da minha vida, Jesus mudou a vida dos meus filhos, hoje eu e a minha família servimos ao Senhor. Muitas vezes as pessoas não gostam disso, eles gostam de ver o milagre do carro, da prosperidade, mas a transformação, a restauração, as pessoas não gostam disso. Esse é o mundo, irmão, eles se admiram, muitas vezes eles se admiram porque aquele endemoniado, aquele homem que era preso, cativo do diabo, agora estava em perfeito juízo e vestido. Mas quando eles olham o prejuízo, falam, não, eu não quero esse Jesus aqui, eu não quero esse Jesus, eu não quero esse homem aqui que me deu prejuízo, que tirou tudo. Irmãos, muitas vezes eu tenho dito isso para a igreja, não é aquilo que eu tenho que vai mudar a minha vida. Uma coisa eu tenho falado para a igreja, porque eu tenho vivido muito isso, irmão. Uma coisa chamada contentamento. Eu falava esse dia para um irmão, falei, irmão, você pode não ter o ouro e nem a prata, mas você tem uma família linda, uma família abençoada, irmão. Isso que você tem, quando você vai deitar com a tua esposa e teus filhos, você deita e você dorme, porque você tem paz. Eu não preciso ser um homem rico para falar que eu sou feliz. Nenhum de nós, irmão, nenhum de nós aqui tem falta de nada. Às vezes eu posso não ter nada, mas na hora exata o Senhor envia o alimento e nunca a gente fica sem nada. Deus cuidando de nós. Não é verdade, irmão Hélio? Não é, Natan? Deus cuida, Deus supre a nossa necessidade. Irmãos, as pessoas muitas vezes só estão olhando o material. Eu fico muitas vezes olhando as pessoas, quando eu falo muito aqui na igreja, fazendo campanhas porque querem isso. Eu quero aquilo, eu quero um carro. Não, irmão, Deus sabe o momento certo. Eu falava para uma pessoa, irmão, eu saía do centro, eu via no CPA a pé, sem dinheiro para pagar ônibus, era duro. Eu me lembro que eu tinha que ir na Secretaria de Fazenda, eu com minha malinha, 2 horas da tarde, eu levantava, eu pegava a minha malinha ali, eu não pensava, eu não parava para pensar, porque o sol era quente, eu tinha que ir a pé. Falei, eu vou sair andando, porque se eu fosse pensar eu não ia, eu tinha que trabalhar e não tinha dinheiro. Aí você pergunta, Deus não te ajudou naquela época? Deus não fez nada por você naquela época? Claro que fez, irmão. Hoje eu falo, se eu não tivesse passado por tudo aquilo, talvez hoje eu não teria a minha família, hoje eu não estaria aqui. Tudo que eu passei, pelas lutas que eu passei na minha vida, eu glorifico a Deus, porque eu aprendi a depender do Senhor. A Eliane falava, eu quero comer um bolo, ai, vontade de comer um bolo de cenoura, não tinha nada para fazer um bolo de cenoura. Deus provia, Deus mandava uma pessoa levar um bolo de cenoura para ela. Nós vimos a mão de Deus, nós vimos Jesus operando de uma maneira, talvez hoje, irmão, eu não tenho visto Jesus operar na nossa vida como eu vi nos momentos mais difíceis.
Eu vi a mão de Deus operando de uma maneira sobrenatural nas nossas vidas. Deus cuidando, vendo como que Deus nos ama, irmão. O amor de Deus na nossa vida. Então não reclama de nada. Às vezes a gente conversando com meus filhos, falando a respeito de moto, eu repito para eles aquilo que quando eu era menino minha mãe falava para mim. E minha mãe dizia para mim: olha, um pai que dá a moto para um filho tem que dar um caixão junto, né? Quando eu falava de moto para minha mãe falava isso. E isso veio no meu coração. E às vezes meu filho fala a questão de moto, e eu sei como moto é perigoso. A irmã Zé, o pastor José passaram por uma situação como essa. Sabe como moto é perigoso. E a gente não dá. Hoje, eu sei como que o meu pai, como minha mãe, ela preocupava comigo. Eu sei. Talvez muitas vezes eu me indignava. Às vezes, muitas vezes eu me revoltava. Por que minha mãe não faz tal coisa? Podia me ajudar, teria condição para fazer isso. Mas ela não dava. Sabe por quê? Porque ela tinha o melhor para mim. Ela queria o melhor para mim. Muitas vezes, irmãos, nós pedimos determinadas coisas para Deus. A gente quer naquele momento. Mas o Senhor Deus, Ele não dá naquele momento. Sabe por quê? Porque Ele sabe o momento exato de entregar alguma coisa na tua mão. Ele sabe o momento que Ele vai te mover na tua vida. Ele quer, primeiramente, Ele quer se revelar a você. Primeiramente, Ele quer ser teu Deus. No dia que Jesus se tornar o teu Deus, no dia que você falar assim: Senhor, a minha vida é inteiramente tua, a razão do meu viver é fazer a tua vontade. Aí as coisas vão acontecer na tua vida, tudo gradativamente. E aí você inclusive vai saber que Deus é tão bom, que Deus te livrou de tantos males, irmãos. Deus é bom. A Bíblia diz que esse homem, após ser liberto, ele quer seguir ao Senhor Jesus. Ele quis ir com o Senhor Jesus. Mas o Senhor Jesus, Ele manda, é algo também que acontece aqui, que em nenhum momento aconteceu. Porque Jesus, quando muitas vezes Ele curava um homem, Ele libertava um cego, ou uma pessoa, Ele dizia assim: olha, vai, não conta para ninguém, fica em silêncio. Mas neste momento aqui, o Senhor Jesus, no versículo 19 diz: Jesus, porém, não lhe permitiu que seguisse ele, né? Mas disse: vai para a tua casa, para os teus, e anuncia-lhes quão grandes coisas o Senhor te fez e como teve misericórdia de ti. Aleluia, glória a Deus. E ele foi e começou a anunciar em Decápolis quão grandes coisas Jesus lhe fizera, e todos se maravilhavam. Irmãos, nós temos que falar de Jesus, irmão. Nós temos que falar de Jesus. Nós somos testemunhas do que o Senhor Deus fez. Conta o teu testemunho, conta como era a tua vida. Olha, eu era dessa maneira, Jesus Ele entrou, Ele mudou a minha vida. Eu bebia, hoje eu não bebo mais. Eu fumava, eu não fumo mais. Eu prostituía, eu não prostituo mais. Eu adulterava, eu não adultero mais. Eu xingava, eu não xingo mais. Eu era desonesto nos meus negócios, eu não sou mais desonesto nos meus negócios. Por quê? Porque Jesus Ele entrou na minha vida. Porque Jesus Ele transformou o meu viver. É isso que Deus faz. É isso que Deus muda na vida do homem. Anuncia Jesus, irmão. Irmão, Jesus, Ele, olha, Jesus, Ele não te mandou você dar dízimo, você dar oferta. Jesus não mandou você vir para limpar a igreja. Isso é todo voluntário. Mas Jesus, Ele deu uma ordenança para todos nós, irmão. Ele diz: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Não é para mim somente, não é para Eliene, é para nós, irmão. É para nós, e nós como igreja temos negligenciado esse ex-endemoniado. Quando ele recebeu a libertação, quando ele foi liberto pelo Senhor Jesus, quando ele foi salvo pelo Senhor Jesus, ele anunciou o evangelho, ele testificou que Jesus Cristo era grande, que Jesus Cristo era Deus, que Jesus salvava. É nossa missão, igreja. Vamos pregar,
Nós precisamos, às vezes a gente está muito entre as quatro paredes, nós precisamos ir. Às vezes os irmãos falam assim: pastor, vamos fazer tal coisa. Eu falo: irmão, faça, irmão. Você não precisa de mim para você ir pregar a palavra. Você não precisa de mim para você anunciar a palavra do Senhor. Você muitas vezes pode comprar aqueles folhetinhos e sair entregando: olha, Jesus Cristo te ama, Ele pode mudar a tua vida. Entrega a tua vida a Jesus. Nós podemos fazer isso. Eu me lembro que quando da minha conversão ao Senhor Jesus, quando o Senhor Jesus alcançou eu e a Eliane, irmãos, nós não pedimos para o pastor da igreja se nós podíamos ir ou não, mas nós íamos todo sábado. Nós saímos, era sagrado o sábado, nós saímos para pregar a palavra, para visitar famílias, para orar com as famílias. Isso é para nós, igreja, isso é para nós. Às vezes nós negligenciamos quando nós não saímos para pregar a palavra de Deus. Que nós possamos verdadeiramente, como libertos, como homens salvos em Jesus, que nós possamos entregar nossa vida totalmente ao Senhor. Que essa palavra, ela tenha entrado no teu coração, e que você possa entender que Deus tem o controle da tua vida, irmão. Que Deus é quem cuida de você, que Deus é quem zela de você, que Deus tem o melhor. Ainda que a figueira não floresça, não haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, os campos não produzam mantimentos, as ovelhas da malhada sejam arrebatadas. Todavia, alegarei-me no Senhor, alegarei-me no Senhor. Alega-te no Senhor. Nós temos razão de sobra para nos alegrar no Senhor. O mundo, irmão, não conhece a Jesus, nós conhecemos a Jesus, e isso não é de nós, isso é porque nós fomos eleitos, escolhidos por Deus. Deus concedeu a nós o privilégio de conhecê-lo. Deus permitiu que nós pudéssemos ter comunhão para com Ele, ser morada do Espírito Santo. Amém? Glória a Deus. Eu vou falar rapidamente sobre dízimos e oferta, e vou pedir para a pastora Zélia fazer uma oração para nós encerrarmos. Amém? Deixa eu ler rapidamente Lucas capítulo 21. Oh Deus amado, eu sou grato a Ti, Senhor Jesus, pela Tua bondade, por este Teu amor tão grande para comigo, com a Tua igreja aqui representada, Pai. Não é pelo nosso merecimento, Senhor Jesus, não é pelo nosso merecimento, mas pelo Teu grande amor, Pai. É pelo Teu grande amor, este amor que está sobre nossas vidas, Pai. Senhor Jesus, tudo que nós temos feito, que eu tenho feito para Ti, é nada, Senhor, diante daquilo que o Senhor merece, Pai. Senhor Jesus, que nós como igreja, Pai, que nós venhamos nos entregar inteiramente a Ti, que nós venhamos entregar nossas vidas a Ti, Pai. Ó Deus amado, eu Te peço em nome de Jesus. Lucas 21. E olhando ele, viu os ricos lançarem as suas ofertas na arca do tesouro, e viu também uma pobre viúva lançar ali 2 pequenas moedas, e disse: em verdade vos digo que lançou mais do que todos esta pobre viúva, porque todos aqueles deram como oferta de Deus do que lhe sobejava, mas esta, da sua pobreza, deu todo o sustento que tinha. Aleluia. Irmãos, uma igreja, uma denominação, não gosto de usar a palavra igreja, denominação, porque a igreja do Senhor, ela está presente praticamente em grande parte das denominações,
Aqui tem uma igreja do Senhor. Eu quero crer que todos sejam igreja do Senhor. Deus sabe. Na Assembleia tem igreja do Senhor. Na Presbiteriana tem ali também uma igreja do Senhor. Tem pessoas também que não são igreja do Senhor, que estão dentro dos templos, porque vivem no pecado. Mas os irmãos estão aqui hoje. Pode ser que os irmãos não estejam daqui um ano, não sei, Deus sabe. Mas, irmãos, no dia que alguém te tratar pelo valor da tua oferta, pelo teu dízimo, e muitas vezes desprezar um outro, porque o dízimo é pequeno ou pela oferta pequena, saia desse lugar. Esse lugar não é lugar onde o Senhor Deus se agrada, não. Essa mulher, certamente, se fosse hoje, essa oferta dela era desprezível para muita gente, porque era pouco. Mas para o Senhor Jesus, Ele vê de uma maneira diferente. Ele olha a fidelidade dessa mulher. Ela deu a 10ª parte? Não. Ela deu 100% do que ela tinha. O 100% dela talvez fosse nada para nós. Talvez fosse 50 centavos. 10 moedinhas, 5 moedinhas de 10 centavos. Era a oferta daquela mulher. Aqueles 50 centavos, talvez, era tudo o que ela tinha. Ela deu 100% do que ela deu. Talvez um outro deu 1.000, 2.000 reais. Mas essa oferta chamou a atenção do Senhor Jesus. Porque o Senhor Jesus vê dessa maneira. O Senhor Jesus, Ele vê por dentro. Ele não vê por fora. Nós olhamos por fora. Nós valorizamos muitas vezes o homem pelas vestes dele. Nós tratamos as pessoas pelas vestimentas. O Senhor Jesus olha por dentro. O Senhor Jesus olha o coração do homem. Amém? Glória a Deus. Convidar a pastora Zélia para fazer essa oração, para encerrar.